Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder estar aqui com você neste momento. Antes de qualquer coisa, antes de uma palavra de oração, antes de um versículo bíblico, antes de qualquer coisa que eu tenha para te dizer hoje, eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, que parece pequena, mas que, se você for completamente honesto ao respondê-la, vai revelar algo que talvez você não tenha admitido nem para si mesmo ainda. Quando você pensa no seu futuro, o que você sente? Não o que você diz que sente quando alguém pergunta. Não a resposta de fé que você dá em público. O que você realmente sente quando, no silêncio do seu interior, a mente vai para o que está pela frente, para o que ainda não aconteceu, para o que pode acontecer, para o que você teme que aconteça, para o que você deseja, mas tem medo de desejar demais, porque já desejou antes e foi decepcionado. Sente um aperto? Uma tensão que se instala no peito quando o amanhã chega na sua mente? Uma inquietação que não tem nome exato, mas que você reconhece porque ela é uma companheira velha que aparece sempre que o futuro entra no pensamento? Se sim, eu preciso que você saiba de uma coisa antes de continuar. Você não está errado por sentir isso. Você não está com fé fraca. Você não está falhando espiritualmente. Você está sendo humano, com a honestidade de quem vive numa realidade onde o futuro é real e incerto ao mesmo tempo. Onde as coisas que você mais ama estão sujeitas a forças que estão além do seu controle. Onde o melhor planejamento do mundo não garante o resultado esperado. Onde você já aprendeu pela experiência que a vida pode mudar de direção de um momento para o outro, sem aviso, sem preparação, sem pedir licença. O medo do futuro não é fraqueza. É a resposta natural de um ser humano que ama, que tem responsabilidades, que já foi surpreendido antes e que sabe que pode ser surpreendido de novo. Mas há uma diferença entre o medo que é resposta natural e o medo que se instala como morador permanente, que começa a tomar decisões por você, que começa a fechar portas antes que você chegue nelas, que começa a definir o que é possível para a sua vida não pela fé, mas pela antecipação do pior, que rouba o presente porque você está vivendo no futuro imaginado com uma intensidade que o presente real nunca consegue competir. E é sobre esse medo que eu quero falar hoje, e sobre o Deus que tem uma palavra específica para ele. Não fecha esse vídeo, porque o que vai acontecer nesta oração não é apenas consolo emocional que dura algumas horas. É um encontro com o Deus que conhece o seu futuro, com uma precisão que o seu medo nunca vai alcançar, que vê o que você não consegue ver, que segura o que você não consegue segurar, e que fez uma promessa sobre o seu amanhã que não tem cláusula de cancelamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado, a este espaço onde o medo pode ser trazido sem vergonha e onde ele encontra não uma negação, mas uma resposta. Uma resposta que não vem das circunstâncias, que podem continuar incertas, que vem do Deus que está do lado de fora do tempo, que vê o início e o fim ao mesmo tempo e que escolheu te dizer que o que ele tem planejado para você é bom. Antes de entrarmos juntos nesta oração, 2 gestos simples que fazem diferença. Deixa o teu like neste vídeo agora. Esse gesto pequeno ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão paralisadas pelo medo do futuro e que precisam ouvir que há um Deus que segura o amanhã. E se inscreve neste canal para que você tenha sempre um lugar para voltar quando o futuro pesar demais, quando a incerteza ficar grande demais, quando o medo tentar falar mais alto do que a fé. E nos comentários agora, escreve esta declaração com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento, mesmo que seja pouca, mesmo que a sua fé esteja num fio. Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos, e as tuas mãos são boas. Escreve isso como uma escolha consciente de onde você deposita o amanhã, não nas garantias que o mundo oferece e que não chegam, não no controle que você tenta manter e que escorrega, nas mãos de um pai que conhece os planos que tem para você. Agora eu preciso te perguntar algo mais específico, porque o medo do futuro não é genérico, ele tem um rosto, tem um endereço dentro de você.
Tem uma área específica da sua vida onde ele mora com mais intensidade e de onde ele contamina o resto. Para alguns, é o medo financeiro. Aquela ansiedade sobre se vai dar conta, se o dinheiro vai ser suficiente, se o emprego vai continuar, se o negócio vai sobreviver, se a aposentadoria vai ser possível, se os filhos vão ter o que precisam. Esse medo que faz você acordar de madrugada fazendo contas que não fecham e que nunca vão fechar completamente, porque sempre haverá uma variável que escapa ao controle. Para outros, é o medo relacionado à saúde. O corpo que foi dando sinais que você tenta não interpretar. O diagnóstico que está sendo esperado com o coração na garganta. A doença que entrou na família e que mudou a forma como você pensa sobre o futuro, porque agora você sabe, com uma concretude que antes era apenas abstrata, que o corpo é frágil e que a vida pode mudar de estado mais rápido do que você imagina. Para outros, é o medo pelos filhos. Aquela angústia específica de pai e mãe que não tem comparação com nenhuma outra. O filho que vai crescer num mundo que você não consegue controlar. O mundo lá fora com os seus perigos que você vê nas notícias e que se tornam pesadelos quando você pensa que o seu filho vai ter que navegar sozinho por ele. As escolhas que ele vai fazer que você não vai poder fazer por ele. Os erros que ele vai cometer que você não vai poder evitar. A dor que ele vai sentir que você não vai poder absorver. Para outros, é o medo do desconhecido, que não tem um nome específico, mas que paira. A vida que parece estar num momento de transição e você não sabe para onde está indo. O capítulo que está terminando e o próximo que ainda não foi revelado. A sensação de estar entre dois mundos, o que foi e o que ainda não é, sem mapa e sem garantia de que o próximo capítulo vai ser melhor do que o anterior. E para alguns, o medo do futuro tem uma camada ainda mais profunda. É o medo de desperdiçar a própria vida. De chegar num ponto lá na frente e olhar para trás e perceber que o que você construiu não era o que você deveria ter construído. Que as escolhas que pareciam certas na época não eram. Que o caminho que você seguiu não era o seu caminho. Esse medo que está ligado não apenas ao que vai acontecer, mas ao que você vai ter feito com o que aconteceu. Com as escolhas que ainda estão pela frente. Com o propósito que você sente que deveria estar cumprindo, mas que ainda não encontrou completamente, ou que encontrou, mas ainda não teve coragem de seguir. Qualquer que seja o rosto do seu medo, eu preciso que você ouça agora o que Deus disse a um povo que estava exatamente onde você está, num lugar de incerteza total, sem saber o que o futuro guardava, com todas as razões humanas para ter medo. O povo de Israel estava no exílio. Tinham sido arrancados da sua terra, da sua vida, de tudo que era familiar e seguro. Estavam em Babilônia, uma terra estrangeira, cercados de incertezas, sem saber quanto tempo aquilo ia durar, sem saber se algum dia iam voltar, com o futuro completamente fora do seu controle e completamente opaco para os seus olhos. E foi para esse povo, nessa situação específica, que Deus enviou a palavra através do profeta Jeremias. Não uma palavra de explicação, não uma teoria sobre por que as coisas estavam assim. Uma promessa. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Lê de novo. Eu sei os planos que tenho para vós. Não vou descobrir. Não estou elaborando. Já sei. Os planos já existem. Já estão prontos. Já foram pensados com o cuidado que apenas o Criador do universo é capaz de ter ao pensar no futuro de um filho. Planos de paz, não de destruição, não de fracasso, não de desperdício. Planos de paz. Shalom em hebraico, que não significa apenas ausência de conflito, significa totalidade, integridade, completude. A experiência de uma vida que chegou onde deveria chegar, que se tornou o que deveria se tornar, que cumpriu o que foi chamada a cumprir, para vos dar um futuro e uma esperança. O Deus do universo olhou para o seu povo exilado, assustado, sem mapa, sem garantias, com todas as razões humanas para duvidar, e disse:
Eu tenho um futuro para vocês. Não um futuro qualquer. Um futuro e uma esperança. As duas coisas juntas. O futuro que chega e a esperança que sustenta até ele chegar. Essa palavra foi escrita há milhares de anos para um povo específico, numa situação específica. E ao mesmo tempo, é uma palavra que o Espírito Santo destinou para você neste momento. Para a sua incerteza específica. Para o seu medo específico. Para o seu futuro que ainda não se revelou. Eu sei os planos que tenho para vós. E esses planos são de paz, são de futuro, são de esperança. Que essa palavra entre agora. Que ela fale mais alto do que o medo. Que ela se instale em cada lugar onde a ansiedade sobre o amanhã tinha colocado a sua bandeira. E que ela prepare o terreno para a oração que vai acontecer agora. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu venho até Ti hoje trazendo o que muitas vezes eu tento esconder mesmo de mim mesmo. Eu venho trazendo o meu medo do futuro. Não o medo que eu admito facilmente, porque parece razoável e controlado. O medo real. O que aparece nas madrugadas, quando o pensamento vai para o que está pela frente e o peito aperta antes que eu tenha tido tempo de raciocinar. O medo que está ligado às pessoas que eu amo e ao que pode acontecer com elas. O medo que está ligado às situações que não estão no meu controle e que afetam profundamente a minha vida. O medo de desperdiçar, de errar o caminho, de chegar no fim e perceber que fui na direção errada. Eu trago esse medo diante de Ti hoje. Não com vergonha, porque aprendi que trazer o medo para a Tua presença não é falta de fé. É a expressão mais honesta de uma fé que ainda está crescendo, que sabe que não consegue carregar sozinha, mas que sabe também onde está a força que precisa. Você disseste que sabes os planos que tens para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu escolho acreditar nessa palavra hoje, não porque o medo desapareceu, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Tu és quem a disseste. E Tu és o Deus que não mente, que não muda, que não faz promessas que não tem intenção de cumprir. A Tua palavra é mais firme do que qualquer coisa que eu possa ver ou sentir ou calcular. Então eu coloco agora, com toda a fé que tenho e com toda a que Tu me dás neste momento, o meu futuro nas Tuas mãos. Não como um ato de resignação passiva, como um ato de confiança ativa. A confiança de quem sabe que as mãos onde está entregando são as melhores mãos possíveis, que conhecem o caminho à frente, que têm poder para abrir o que precisa ser aberto e fechar o que precisa ser fechado, que guardam com um cuidado que excede infinitamente o cuidado que eu mesmo poderia ter sobre a minha própria vida. Tira de mim, Pai, a ansiedade que rouba o presente porque estou vivendo no futuro com um sofrimento que ainda não aconteceu. Quantas horas eu desperdicei sofrendo antecipadamente por coisas que nunca vieram. Quantas noites eu passei construindo cenários de catástrofe que nunca se realizaram. Quantos presentes eu perdi porque estava mentalmente num futuro imaginado de dor, enquanto a realidade do momento passava ao meu lado sem que eu conseguisse habitá-la. Que o Teu Espírito me ancore no presente, Senhor. Não como negação do futuro, porque o futuro é real e precisa de preparação, mas como reconhecimento de que a Tua graça, que vai ser suficiente para o futuro, não está disponível antecipadamente para o sofrimento que eu imagino. Ela vai estar lá quando o momento chegar. E quando chegar, vai ser suficiente. Como sempre foi, como sempre será. Cura em mim, Pai, as feridas que o medo do futuro abriu. Porque o medo não é apenas uma emoção passageira. Ele moldou comportamentos. Fechou portas que Tu abriste, porque o medo dizia que era arriscado demais entrar. Impediu relacionamentos que poderiam ter sido bênção, porque o medo de ser magoado de novo era mais alto do que a possibilidade de ser amado. Matou sonhos no nascimento, porque o medo do fracasso era mais presente do que a fé no que Tu tinhas plantado. Cura essas marcas, Senhor, com a profundidade que só o Teu Espírito alcança. E devolve-me a coragem que o medo foi tirando devagar, sem que eu percebesse quando a troca aconteceu.
Agora, Pai, eu quero interceder com toda a força do meu amor pelas pessoas que carrego no coração. Porque o meu medo do futuro, na maior parte das vezes, não é sobre mim, é sobre eles. Pelo meu cônjuge, Senhor, eu clamo com uma ternura que só o amor longo produz. Por aquela pessoa que escolheu construir um futuro comigo e que também carrega os seus próprios medos sobre o que está pela frente. As preocupações que às vezes divide comigo e as que guarda para não me sobrecarregar. A ansiedade sobre o futuro da nossa família, que nos mantém acordados, às vezes sem falar sobre o que está passando na cabeça de cada um. Que a tua paz chegue ao coração do meu companheiro ou da minha companheira de vida hoje. Que ele ou ela saiba, de um jeito que vai além das palavras, que está nas mãos de um pai que tem planos de bem para a nossa família. Que o futuro que tu planejaste para nós dois é maior e melhor do que qualquer coisa que o nosso medo consegue imaginar. Pelos meus filhos, Senhor, eu faço o que todo pai e toda mãe eventualmente aprende que é o único movimento verdadeiramente poderoso que existe. Eu os entrego a ti, não porque não me importo com o que vai acontecer com eles, precisamente porque me importo demais para acreditar que o meu cuidado é suficiente para protegê-los de tudo. Eu os entrego porque tu os conheces com uma profundidade que eu nunca vou alcançar. Porque os planos que tens para cada um deles foram elaborados com uma sabedoria que a minha não alcança. Porque o futuro que estás preparando para eles é tecido com fios que eu não consigo ver, mas que tu seguras com uma precisão que não falha. Cobre cada filho meu com a tua proteção, que não tem falha, em cada caminho que percorrerem neste período, em cada decisão que estiverem tomando agora, em cada desafio que estiver esperando por eles. Que a tua voz seja mais clara dentro deles do que o barulho do mundo ao redor. Que eles encontrem em ti não apenas um Deus para as crises, mas um Pai para o cotidiano, para as escolhas pequenas que moldam o grande caminho, para as amizades que definem quem eles se tornam, para os momentos de alegria que merecem ser habitados completamente. Guarda-os, Pai, com o cuidado do pastor que deixa os 99 para buscar o que se perdeu. Que nenhum filho meu se perca. Guarda também a saúde de todos os que eu amo, Senhor. O corpo que está em batalha agora. A mente que está sobrecarregada pela pressão e pela incerteza. A alma que está seca de tanto lutar sem ver resultado. Que a tua mão de cura se mova sobre cada área que precisa de restauração. E que onde o futuro da saúde parece sombrio, onde um diagnóstico chegou lançando uma sombra sobre o amanhã, a tua luz seja mais forte do que a sombra. Que a última palavra sobre o corpo e sobre a vida de quem eu amo seja tua e não de uma doença. Que a minha casa seja um refúgio contra o medo, Senhor. Não um lugar onde o medo é negado ou silenciado porque há pressão para parecer forte, mas um lugar onde o medo pode ser nomeado com segurança e entregue juntos nas tuas mãos. Onde a família aprende unida que a resposta para a incerteza do futuro não é o controle, mas a confiança. Que o hábito de trazer o futuro para a oração seja ensinado não apenas em palavras, mas no exemplo de quem vive isso diante dos filhos todos os dias. Senhor, agora eu trago diante de ti os sonhos que o medo do futuro foi silenciando, porque há uma ligação direta entre o medo do amanhã e a morte dos sonhos. O medo diz, não arrisca porque pode não dar certo. O medo diz, não começa porque pode ter que parar no meio. O medo diz, não acredita porque a decepção vai ser proporcional à expectativa. E devagar, sem que você perceba quando a decisão foi tomada, os sonhos foram sendo guardados numa gaveta que foi sendo fechada com mais força a cada decepção. Até que um dia você percebe que parou de sonhar, que vive num modo de sobrevivência que garante que você não vai ser surpreendido pelo pior, mas que também garante que você nunca vai ser tocado pelo melhor. Ressuscita esses sonhos, Pai, com o mesmo poder que chamou Lázaro pelo nome depois de 4 dias. Sopra vida sobre o que parecia morto. Não os sonhos que eu inventei para me impressionar ou para impressionar os outros. Os sonhos que tu colocaste. Os desejos do coração que têm a tua impressão digital.
Os chamados que ficaram quietos, mas que nunca foram completamente extintos. Porque o que tu plantas não morre só porque as circunstâncias não cooperaram. E dá-me a coragem para dar o próximo passo em direção ao que tu me chamaste, mesmo sem ver o caminho completo. Porque a fé não caminha com todas as luzes acesas, caminha com luz suficiente para o próximo passo. E o próximo passo é tudo o que tu pedes, não o plano completo, não a garantia do resultado, não a certeza de que não vai doer, só o próximo passo, em direção ao que tu colocaste no meu coração, com a confiança de que tu que começaste a boa obra em mim vais completá-la. Espírito Santo, Consolador e guia da nossa alma, eu te convido agora para o lugar mais profundo desta oração, para aquele espaço interior onde o medo do futuro tem a sua residência mais permanente, onde ele não aparece apenas em situações de crise, mas onde habita como uma presença de fundo que colore tudo com a tonalidade da incerteza e da apreensão. Entra nesse lugar com a tua luz suave e persistente, com a paciência de quem sabe que expulsar o medo não é um evento pontual, mas um processo de substituição. Que o lugar que o medo ocupou precisa ser preenchido com algo, e o único que pode preencher com permanência é a tua presença, a certeza da tua companhia no caminho que ainda não foi percorrido, a convicção de que não há futuro para o qual tu não estás já presente, de que não há amanhã que chegue como surpresa para ti, de que onde quer que o próximo capítulo da minha vida me leve, tu já estás lá me esperando. Cura a raiz do medo dentro de mim, Espírito Santo. Não apenas os sintomas que aparecem na superfície, a raiz que foi plantada pela experiência. Pela primeira vez que o futuro que eu esperava não foi o futuro que chegou. Pela primeira vez que confiei e fui decepcionado. Pela primeira vez que planejei com cuidado e vi o plano desmoronar. Essas experiências ensinaram ao meu coração uma lição que parecia prudente, mas que na verdade é uma corrente. A lição de que o futuro não é confiável, de que a esperança é perigosa, de que é mais seguro não esperar do que esperar e ser surpreendido pela dor. Reescreve essa lição com a tua verdade, com a verdade de que o futuro não é confiável nos seus próprios termos, mas é confiável porque está nas mãos de um Pai que é absolutamente confiável. De que a esperança não é perigosa quando está ancorada não nas circunstâncias, mas em quem Deus é. De que esperar em Deus nunca é ingenuidade. É a postura mais sábia que um ser humano pode adotar diante da incerteza da vida. Que eu aprenda a diferença entre a preocupação que não resolve nada e o discernimento que prepara. Jesus perguntou: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A preocupação não muda o futuro, não o torna mais seguro, não o torna mais favorável. Ela apenas rouba o presente enquanto o futuro ainda não chegou. Que a preocupação vá, que o discernimento fique, que eu pense sobre o futuro não com ansiedade, mas com sabedoria, não construindo cenários de catástrofe, mas perguntando: Senhor, o que queres que eu faça agora para o futuro que estás preparando para mim? Dá-me a graça da confiança ativa, Espírito Santo, que planeja e entrega, que se prepara e descansa, que usa os talentos sem escondê-los por medo de perder, que ama completamente sem guardar reserva emocional por medo de ser magoado, que sonha sem colocar teto nos sonhos por medo de que o teto seja necessário, que vive o presente completamente porque confia que o futuro está em mãos que são infinitamente mais capazes do que as suas. Sente agora o que está acontecendo dentro de você. Aquela tensão que estava no peito quando o vídeo começou. Ela está menor agora. Talvez não tenha desaparecido completamente. O medo não vai embora num único momento de oração, mas algo mudou. Uma rachadura no muro que o medo construiu. Uma fresta por onde a luz entrou. Uma respiração que ficou um pouco mais funda. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Real. Presente. Ativo em você agora. Você não sai daqui com o futuro garantido, nos termos em que o seu medo queria que fosse garantido, com todas as variáveis controladas, com todas as incertezas resolvidas, com o mapa completo do que está pela frente.
mas sai com algo infinitamente mais valioso do que isso. Sai com a certeza de que há um Pai que sabe os planos que tem para você, que esses planos são de paz e não de mal, que são para te dar um futuro e uma esperança. E que esse Pai nunca, em nenhum momento da sua história e da sua vida, errou o caminho de um filho que confiou a ele o amanhã. Com o coração pleno de gratidão que não precisa esperar o futuro para existir, nós nos levantamos agora para agradecer. Pai, eu te agradeço pelos planos que tens para mim, pelos que eu já vi se cumprir e que me ensinaram que a tua fidelidade é real, pelos que ainda estão se desdobrando e que eu não consigo ver completamente ainda, e pelos que ainda nem começaram a aparecer, mas que já existem no teu coração, pensados com o cuidado de um pai que conhece o filho melhor do que o filho conhece a si mesmo. Eu te agradeço por cada vez que o meu futuro temido não foi o futuro que chegou, por cada catástrofe que eu antecipei e que não veio, por cada porta que fechou, que me poupou de um caminho que não era o meu, por cada plano meu que não se realizou porque o teu era melhor. Eu nem sempre agradeci na hora, às vezes reclamei, às vezes questionei, mas hoje eu reconheço a tua mão de cuidado em cada não que foi proteção, em cada espera que foi preparação, em cada desvio que foi direção. Eu te agradeço pelo futuro que ainda não chegou e que já é bom porque está nas tuas mãos, pela esperança que esta oração plantou onde havia medo, pela confiança que está crescendo onde havia ansiedade, pelo presente que estou aprendendo a habitar completamente porque o futuro está em mãos melhores do que as minhas. Receba agora, sobre a sua cabeça inclinada e sobre cada pessoa que você ama, a bênção que sela esta oração. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em cada passo do futuro que ainda não se revelou. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, com a ternura de um pai que conhece o caminho à frente e que vai contigo por ele. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a tua vida e te dê a sua paz. A paz que não precisa de certeza sobre o futuro para existir. A paz que vem de conhecer o Pai que segura o futuro. Eu te deixo com as palavras de Jeremias 29:11 uma última vez. Não como um versículo de consolo genérico, como uma palavra pessoal, endereçada ao seu nome, entregue hoje, para a sua situação específica, para o seu medo específico, para o seu futuro específico. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele sabe, não você, não as circunstâncias, não os que duvidaram de você, não o diagnóstico, não a conta bancária, não o cenário político ou econômico. Ele, o Deus que criou o universo e que te conhece pelo nome. Esse Deus sabe. E o que ele sabe sobre o seu futuro é paz, é esperança, é chegada, é cumprimento. É o filho que chegou onde o Pai planejou desde o princípio. Se esta oração tocou a sua vida hoje, compartilha agora com alguém que você sabe que está paralisado pelo medo do futuro, que precisa ouvir que há um Pai que já viu o amanhã e que diz que é bom. Deixa o teu like como uma declaração de confiança. Se inscreve no canal para continuarmos essa jornada juntos. E volta sempre que o medo do futuro pesar demais. Porque este lugar vai estar aqui. E o Deus que tem planos de paz para você também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.